Boa noite, irmãos. Vocês estão bem? Bom, nós vamos estar continuando, o culto, meditando na Palavra de Deus. E nós estamos semana passada, na verdade, nós iniciamos uma nova série, A série que diz Eu Vim para o Propósito de Natal. Normalmente esse título é justamente porque nós estamos meditando em frases de Jesus que disse eu vim para, e ele sempre complementa essa frase. Na semana passada a gente falou sobre quando ele disse eu vim para dar vida e vida em abundância. A gente vai continuar meditando em algumas frases durante essas próximas semanas, sobre o qual nos ensina tanto, às vezes pequenas frases que Jesus falou, o quanto ela tem a nos ensinar. Bom, eu queria, antes de entrar aqui de ler a palavra, trazer algumas informações. É muito notório, assim, na nossa sociedade, não só na nossa sociedade, na verdade, na humanidade, o quanto a gente tem dificuldades, às vezes, de pegar algumas coisas que, aparentemente, elas são opostas e conseguir harmonizar isso na nossa mente. Obviamente, eu não falo de coisas que realmente são mistérios. Nós temos coisas que não têm explicação, que a gente normalmente crê, quando a palavra nos fala, mas a gente não consegue explicar por que isso acontece. Eu não estou falando de alguns mistérios que nós realmente temos aqui. Também não falo de alguns paradoxos também, que às vezes nós mesmos criamos, alguns deles, para tentar... Na verdade, eu acho que, às vezes, não sei o que a gente quer tentar, que a gente cria algumas coisas que a gente mesmo não tem nem capacidade de responder, e também que respondendo não vai levar a lugar nenhum. Por exemplo, é muito comum na igreja uma pergunta que é clássica, Eu acho que não só na igreja, já está até rolando em tudo quanto é lugar. Mas, normalmente, o pessoal fala sobre aquela questão de será que Deus pode fazer uma pedra tão grande que nem Ele mesmo consiga carregar? São, às vezes, uns paradoxos que a gente cria que não tem fundamento algum, a gente não vai chegar a lugar nenhum com esse paradoxo, mas a gente gosta disso aí. Eu lembro uma vez que um aluno chegou para mim, falou bem assim na sala de aula, falou, tio, eu normalmente quando começa com essa frase, quem lidar com criança já sabe que vem alguma coisa boa aí. E ele pegou e falou bem assim, tio, imagina só se o Curupira dançasse. Então, imagina, olha a reflexão que ele está trazendo. Ele fala, imagina só se o Curupira dançasse. Se ele fizesse um moonwalk, aquele passinho do Michael Jackson, ele vai para frente ou vai para trás? Eu juro que eu fiquei pensando por um bom tempo, mas depois a gente dá um estalinho e fala, cara, para que eu vou ficar respondendo isso e tal? Mas não adianta, a gente fica ainda pensando em um bom tempo, será que ele ia para frente ou para trás? Mas o fato é que, às vezes, a gente cria alguns paradoxos que a gente não dá nem para responder, e também respondendo, às vezes, não vai chegar em lugar nenhum. Eu falo de algumas coisas que elas são verdades, mas que, aparentemente, parecem aí que elas chocam entre si. Mas, na verdade, quando nós conseguimos colocá-las em harmonia no nosso pensamento, a gente vê que, de fato, elas se complementam grandemente. E esse texto de hoje, ele vai justamente falar sobre isso, que é a nossa relação com a lei. E, para a gente compreender um pouco isso, eu convido vocês a abrirem a Palavra de Deus em Mateus 5. Nós vamos fazer a leitura do verso 17 até o verso 20. Vai ser projetado aqui também, vamos estar lendo na NVI, a projeção também na NVI. Mateus 5, 17 ao 20. Esse texto aqui, ele está presente no que a gente chama de Sermão do Monte. É quando Jesus ele reúne os seus discípulos no monte e começa a ensinar a eles sobre o caráter do reino dos céus. E, normalmente, tem esses 3 capítulos, do 5 até o 7, ele separa para fazer isso, e a gente chama esse Sermão do Monte. Ele começa aqui o sermão falando sobre as bem-aventuranças, qual deveria ser o caráter do cristão. E ele chega aqui nesse verso 17, dizendo assim, não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade. Enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão
no reino dos céus. Vamos orar? Pai, muito obrigado pela Tua palavra, que tanto nos instrui, que tanto nos ensina. Que o Senhor ajude-nos a receber essa palavra, abra nossas mentes e transforme nosso coração numa terra fértil para receber a sua semente, que é a palavra de Deus, e que a gente venha compreender o Teu Evangelho e compreender a Tua vontade para nós. Pedimos a Ti porque sabemos que é uma obra do Senhor, e nós pedimos que o Senhor ilumine nossas mentes para a compreensão da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bom, é muito comum quem vive aí no contexto de igreja, a gente ter um pouco desse choque que a gente fala sobre a relação nossa com a lei e a relação também com a vida de Cristo. O Paulo, quando ele escreve Romanos, ele fala claramente, né, que Cristo é o fim da lei, que o fim da lei é Cristo, está em Cristo. E aqui a gente acabou de ler Jesus falando que ele não veio obedecer, ele não veio desobedecer a lei, estar em oposição da lei, mas ele veio cumprir a lei. E aqui, às vezes, a gente cria esse choque, porque aparentemente parece ser coisas tão distintas uma das outras, mas é engraçado, a lei, o fim da lei é Cristo, e ao mesmo tempo ele fala que ele veio cumprir a lei. É muito comum no nosso contexto a gente, às vezes, caminhar por alguns extremos entre esses dois pontos. Existem aqueles que talvez já viveram até num contexto assim, pode ser o caso de alguns aqui, de viver em contexto onde as pessoas eles pegam esse cumprimento da lei e transformam isso de uma forma legalista e de oposição, onde você tem que cumprir essa lei, você tem que fazer tudo isso, porque se você não for bom o suficiente ao cumprimento dessa lei, você está correndo um risco muito grande. Né? Existem uns que vão até além, né? Eles, às vezes tem até um certo medo, que eles falam tipo assim, cara, imagina se Jesus voltar e na hora certinha eu não estiver cumprindo a lei. Aí eu vou ficar por causa daquele momento ali que eu não consegui cumprir a lei. E mostra uma vida legalista que muitas das vezes o fato de você ter a vida eterna está na sua condição de cumprir a lei ou não. Por outro lado também existe um outro extremo que as pessoas, também é muito comum ouvirmos nos dias de hoje, onde as pessoas falam que o que importa a lei, ela não importa mais, já que Paulo falou que Jesus Cristo é o fim ali da lei, então a lei ela já não tem mais importância. O que importa é amar. Afinal, Jesus falou que sem o amor de nada vale, então só me importa amar. Eu não preciso viver com essas leis, com esses mandamentos. Se eu amar, é suficiente. Porque o que Jesus pregou, na verdade, foi o amor. É muito comum você ouvir isso nos dias de hoje. Agora eu vivo o amor e o que importa é o amor, excluindo e desassociando o amor da lei. O grande problema nisso aí é que nós esquecemos que amar é cumprir a lei. Não tem como desassociar essas duas coisas. O próprio Jesus nos disse em João 14, se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Amar faz parte de cumprir a lei. Ele fala no verso 21, quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. De uma forma prática, amar é também obedecer os mandamentos, é guardar o mandamento. Isso é comum até no nosso contexto normal de humanidade. Normalmente, aí, quem é pai, eu acho que vai ter isso com mais propriedade, vai sentir isso com mais propriedade. Quem é pai, quem é mãe, vai ter isso mais coisa. Eu ainda não sou, mas eu consigo, teoricamente, entender um pouquinho. Mas quem vai na prática entender melhor aí. Como você ensina os princípios para os seus filhos e tal, e tudo mais, o caminho que ele deve andar, porque você sabe que aquele é o melhor caminho, e o quanto você se sente grato e amado quando você vê que o seu filho está ouvindo as suas instruções e caminhando nesse caminho que você ensinou. O quanto você sente um amor. Não tem como a gente não se sentir amado. Uma pessoa falar, olha, eu te amo tanto, tá, mãe? Mas eu não estou nem aí por que você fala. Para mim, você só fala baboseiro, eu quero viver a minha vida. É muito difícil você sentir o amor nessa situação. Mas nós sentimos o amor quando a gente é obedecido. Isso é muito comum também na humanidade. E nesse texto, a gente pode refletir um pouco em relação a Jesus com a lei. Ele fala um pouco dessa relação de Jesus e a lei, e como isso se aplica a nós. Então, iniciando aí no verso 17, né, o primeiro ponto que a gente precisa para compreender a nossa verdadeira relação com a lei, ela está aí no verso 17, mostrando que Jesus ele cumpriu a lei. Ele começa dizendo isso, não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas. Alguns chamam essa afirmação aqui de Jesus de afirmação programática, porque Jesus ela usa isso por muitas vezes.
nos seus textos. Semana passada a gente viu algum, hoje a gente viu hoje, a gente vai ver alguns ao longo das próximas semanas. Ele usa bastante isso. Normalmente, ele usa isso para esclarecer o ponto principal de ele ter vindo, para falar qual é o seu propósito de ter vindo aqui. E, geralmente, ela segue um modelo de afirmação e de negação. Então, normalmente, ele sempre fala, olha, não vim para fazer algo, mas eu vim para isso. Então, ele sempre segue esse modelo de afirmação e negação. Normalmente, tem os textos que falam, não vim para trazer eu não vim para trazer paz, mas espada. Ele fala, não vim para ser servido, mas para servir. Então, a gente vê essa série de afirmações programáticas de Jesus que mostram para nós o seu propósito, para que ele veio. Ele inicia dizendo aqui, no verso 17, não pense que vinha abolir a lei. Esse não pense em que, justamente ele disse isso, porque as pessoas já pensavam algo dele. O povo já tinha uma pressuposição de quem Jesus era e ele já começa dizendo, olha, não pensem aquilo que vocês estão pensando, não, já tem um pensamento já no povo que Jesus ele era oposição à lei. Ele já tinha esse pensamento, Jesus estava oposto à lei. E Jesus fala, não pensem que eu vim aqui em oposição da lei. Eu não estou de forma alguma em oposição ao Antigo Testamento. Eles poderiam ter falado isso por vários motivos. Tá? Pode ser que porque as bem-aventuranças, quando Jesus falou ali, o caráter, quando ele estava apresentando o caráter do reino, pode ser que estava tão distante do que aquele povo vivia, que eles achavam que Jesus ele estava em oposição à lei. Uma coisa muito comum também, que pode ser que porque eles achavam isso, é porque Jesus, posteriormente nos evangelhos, ele parecia quebrar aí a lei mosaica. O que significa esse parecia quebrar? Porque para os fariseus, eles estavam destruindo a lei. Eles não conseguiam compreender que o modo que Jesus estava vivendo, na verdade, era uma aplicação da lei do Antigo Testamento. Para eles, Jesus estavam quebrando a lei. Eles estavam enraizados nos seus próprios métodos ali de obter justiça, que eles não enxergavam que Jesus estava mostrando, na verdade, a lei para eles. É muito comum a gente ver aí, se você for pegar os judeus, por exemplo, existiam algumas leis ali no meio, e eles pegavam essas leis, interpretavam essas leis e davam para o povo viver. Acontece que muitas coisas não faziam parte da lei em si. Eram simplesmente uma interpretação dos judeus para que o povo conseguisse viver segundo a lei. Então, por exemplo, existia uma lei que falava que você tinha que guardar o sábado. Era uma lei judaica. E eles pegavam essa lei, olha, então como que a gente vai guardar o sábado? E eles começavam a criar uma série de regras para as pessoas guardar o sábado. Então, o que acontecia? Qual era o problema? Essa série de regras que eram criadas não necessariamente era a lei. A lei é que você tinha que guardar o sábado para você descansar, um dia para você santificar, e eles começaram a fazer um desdobramento dessa lei. Então, existiam alguns hábitos, algumas leis que funcionavam. Por exemplo, eu peguei algumas aqui de um próprio site judeu, toquei alguns sites judeus lá para ver algumas leis que eles usam para fazer esse desdobramento do sábado. E eles faziam o seguinte, por exemplo, no sábado, você não pode, pelo site que eu peguei ainda, não pode, né? Você não pode separar algo de uma salada. Então, vamos lá, você está ali almoçando ali no sábado, na sua salada vem um cebolinho e você não gosta de cebola. Entendeu? Você não pode separar a cebola das demais, porque isso está fazendo trabalho. Entendeu? Então, por exemplo, se na fruteira lá tem uma fruta que estragou, você não pode tirar aquela fruta estragada e jogar fora, porque você está trabalhando. Então, existia uma série de desdobramentos que eles faziam da lei para tentar ajudar o povo a não desobedecer o sábado. Você não podia, por exemplo, escrever no sábado, porque escrever também era um trabalho. Então, você não podia escrever no sábado. Se um copo, por exemplo, de água caísse na mesa, você pegasse o dedinho assim e escrevesse alguma coisa, que normalmente as crianças fazem, e um monte de adulto também, acaba que se você fizesse uma coisa dessa, você poderia estar pecando, porque você está trabalhando um dia de sábado. Então, para eles, Jesus abolia a lei, porque Jesus fazia algumas coisas que quebravam esses rituais religiosos que eles criaram em cima da lei, que não necessariamente era lei. Então, eles falavam que Jesus era oposto à lei, porque Jesus curava no sábado. Então, veja bem, o sábado você não pode ter trabalho. Se tivesse alguém com necessidade, doente,
Jesus curava essas pessoas, ele não podia curar, tinha que deixar aquela pessoa doente, ou talvez deixar a pessoa morrer, porque ele não pode trabalhar no sábado. Olha o ponto que esse desdobramento que eles fizeram da lei estava prejudicando o povo. Em nome de guardar a lei, em nome de ser zeloso pela lei, muitas pessoas podiam morrer por conta disso. Eu fico imaginando aplicando isso nos nossos dias. Imagina um prédio caiu, um monte de pessoa ali, tem que tirar aquele monte de pedregulho para salvar. Ah, mas é sábado. Eu não tem como é que eu vou tirar pedra e trabalhar no dia de sábado? Não faz sentido algum. E eles faziam isso, era muito comum deles pegarem a lei e trazer uma quantidade de aplicações e mandamentos na lei e achavam que Jesus estava ali naquele momento oposto à lei. Mas, na verdade, Jesus estava oposto àqueles ritos, aquela casca grossa de religiosidade que eles criaram, que mais afastavam o povo de conhecer a verdade do que ajudavam a eles caminharem na verdade. Jesus se sentava com publicanos e pecadores, e para eles isso era oposto à lei. Jesus, então, afirma que ele não veio negar a lei e os profetas. É interessante esse termo, porque esse termo é muito usado na Bíblia para se referir ao Antigo Testamento. Ele fala claramente, eu não vim aqui descumprir o que eles falaram. A lei, ela se refere à Torá, aos 5 primeiros livros da Bíblia, e normalmente os profetas, ele está se referindo a toda a escritura profética que nós temos. Então, ele engloba ali todo o Antigo Testamento. Ele fala, eu não vim aqui descumprir o que eles falaram, eu não sou contra o que eles falaram, eu não sou contra a lei. Jesus afirma que veio cumprir a lei, mas eles estavam tão enraizados na sua interpretação, na sua religiosidade, que eles não enxergavam quanto Jesus estava, na verdade, quebrando essa estrutura religiosa que eles julgavam estar aí em oposição à lei. A religiosidade faz isso com a gente. Ela faz a gente criar os nossos próprios padrões humanos do que nós achamos que é verdade, do que nós achamos que era a lei, e impor isso sobre os outros. E ela cega aqueles também que fazem isso, que eles não conseguem de fato perceber a verdade, porque estão enraizados nos seus próprios preceitos ali sobre a lei. Jesus não estava transgredindo a lei, Jesus estava cumprindo a lei. No entanto, eram os fariseus religiosos que destruíam a lei. Por meio das suas tradições, eles privavam as pessoas de conhecerem a palavra de Deus. Por meio de uma vida hipócrita, eles desobedeciam a lei e julgavam aqueles que faziam o mesmo. Os fariseus, eles pensavam estar guardando a palavra de Deus, quando, na verdade, eles reprimiam a palavra de Deus, sufocando-a com seus preceitos humanos e acabando com a sua vitalidade. O fato de terem rejeitado a Cristo mostra isso claramente. Eles se preocupavam tanto com isso, criavam inúmeras leis para conseguir explicar os mandamentos, e quando Jesus veio mostrar a eles aqui, isso aqui que é viver a lei, eles não conseguiram enxergar. O fato de que a lei não tinha, na verdade, penetrado os seus corações, estavam apenas ali nos seus preceitos. Jesus, ele deixou claro, eu vim honrar a lei, vim cumprir essa lei. E Jesus veio para isso, para ajudar também o povo a amar essa lei, a aprender essa lei e colocar em prática. O que Jesus se recusou a viver aqui, na verdade, foi essa justiça artificial que é colocada ali pelos fariseus, que não passava, na verdade, de uma grande farsa. No verso 17, na parte B ali, ele fala claro, não vim abolir, mas vim cumprir. Esse cumprir aqui, normalmente, é a parte mais difícil do texto, porque existem diversas interpretações do que significa esse cumprir. Alguns acham que esse cumprir é justamente apenas testificar essa lei, apenas afirmar que tem uma lei e afirmar que ela é válida. Mas a gente vê que esse cumprir, se nós olharmos o Evangelho, ele parece ser muito mais amplo. Por exemplo, houve momentos que Jesus, ele até acrescentou algo à lei. Quando ele falava, lembra a lei dizia que você tem que amar o seu irmão como você ama a si mesmo. Eu vou além. Você tem que amar o seu irmão como eu amei a igreja. Então, Jesus, ele acrescenta ainda coisa na lei. Ele não vem apenas testificar essa lei, mas ele consegue colocar essa lei mais ampla. Esse cumprir, ele pode ser usado de diversas formas. Por exemplo, Jesus, ele cumpriu as profecias do Antigo Testamento. A profecia dizia que o Messias nasceria em Belém. Jesus nasceu em Belém. Que ele seria traído por 30 moedas de prata. Jesus foi traído por 30 moedas de prata.
A profecia dizia que ele se oferecia como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Isso aconteceu. Ele estava diante de Pilatos, ele fez uma série de perguntas para Jesus. Jesus não falou nada, como uma ovelha muda. E ele cumpriu essas profecias do Antigo Testamento e inúmeras outras. Jesus também revive uma série de coisas que não claramente são profecias de Jesus, mas que são tipologias que apontavam para o Messias que viria. Por exemplo, a gente pega alguns personagens bíblicos e a gente vê que tem muita coisa semelhante entre eles. A gente olha, por exemplo, para Moisés, o nascimento de Moisés, ele nasceu e ali eles estavam correndo risco de vida porque tinham mandado matar as crianças e pegam Moisés, separam ele para que ele não conseguisse ser morto, porque já tinha um projeto de Deus na vida de Moisés de ser o libertador do povo no Egito. A gente vê em Cristo uma coisa muito parecida. Ele nasce, as crianças também são ameaçadas naquele momento, estavam muitas crianças morrendo, ele tem que sair também da sua terra natal, e ele vai para outro lugar, ele vai para Belém, que isso acontece para cumprir, né, na sua terra natal, não, na terra dos seus pais, na verdade, e ele vai para Belém, e isso também para cumprir uma profecia, e a gente vê o quanto é parecido, porque ele também foi protegido, porque ele seria o libertador de todo o povo, de uma vez por todas. A gente vê em José muita coisa parecida com Jesus também. José foi vendido pelos seus irmãos, Jesus foi vendido por um dos seus discípulos. José foi feito prisioneiro, estava entre dois prisioneiros, um foi salvo, o outro não. Jesus também, entre dois ali na cruz do Calvário, um foi salvo e o outro não. Jesus inicia seu ministério aos 30 anos, José ele começa a governar aos 30 anos, e não são consequências do acaso. São coisas que lá atrás já apontavam para aquele que viria. E não eram necessariamente profecias ditas, mas que quando nós olhamos para o Antigo Testamento, no Antigo Testamento nós vemos o quanto ele já apontava para Jesus Cristo. Jesus ele cumpriu muitas cerimônias que aconteciam. Então, por exemplo, quando o povo pecava, ele tinha que matar um cordeiro. Jesus, no papel do cordeiro, ele se entrega em nosso lugar, e ele é sacrificado em nosso lugar, e de uma vez por todas ele paga o nosso pecado. Os seus ensinamentos, na verdade, eram um cumprimento dessa lei, era uma aplicação de toda essa lei. Jesus cumpriu a lei em todos os aspectos da sua vida. Nasceu como um judeu comum. Seus pais realizaram os rituais de um judeu comum. Cumpriu a lei em toda a sua vida. Não teve pecado algum. Todos os mandamentos ali ele cumpriu todos eles, sem pecado algum, a ponto de o próprio Deus ter falado para ele, olha, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu tenho prazer porque ele nunca me desonrou. Ele foi perfeito. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus cumpriu a lei em seus ensinamentos, e isso gerou até conflitos por conta disso. Foi, porém, então, na sua morte e na sua ressurreição, que Jesus ele cumpre a lei de maneira especial, porque ele leva sobre si a maldição da lei. Ele cumpriu os tipos de cerimônias do Antigo Testamento para que não fosse mais necessário o povo de Deus hoje fazer algumas delas. Colocou de lado a antiga aliança e afirmou uma nova aliança. A fim de destruir a lei, Jesus ele não lutou contra a lei, ele cumpriu a lei. Esse foi o método que ele teve de destruir a lei, cumprindo a lei. E deixa-me explicar o que eu quero dizer com destruir. Não é no sentido de aniquilar a lei, como se ela não fizesse mais sentido para a gente hoje, como se eu não precisasse seguir e viver essa lei. Como eu falei no início, alguns acham que a lei ela não tem mais prazer nenhum, ela não tem mais sentido algum, propósito nenhum. A lei, o que importa é o amor. Não foi nesse sentido aqui. Deixa eu tentar ilustrar de uma maneira. Por exemplo, se nós pegarmos uma semente, existem duas formas de você destruir uma semente. Você pode pegar essa semente e partir ela inteira, pisar em cima e jogar lá fora, e você destrói essa semente. Outra maneira muito comum de destruir uma semente é plantando essa semente. A semente, para ela nascer, ela tem que morrer. A árvore ela só nasce quando a semente ela morre. Ela gera uma árvore na sua morte. E essa foi a forma de Jesus ter destruído a lei. Se nós pegarmos Romanos, no capítulo 7, verso 12 a 14, diz o seguinte: de fato a lei é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. E então, o que é bom se tornou morte para mim? De maneira nenhuma, mas para que o pecado se mostrasse como pecado,
ele produziu morte em mim por meio do que era bom, de modo que por meio do mandamento ele se mostrasse extremamente pecaminoso. Sabemos que a lei é espiritual, eu, contudo, não sou, pois fui vendido como escravo ao pecado. A lei é boa. A lei é a expressão da vontade de Deus para o seu povo. A lei simplesmente é o que Deus quer que nós vivamos, a forma que Deus quer que a gente viva aqui nessa terra. Essa é a realidade da lei. Ela é boa. Não tem nenhum problema a lei. O problema, na verdade, que o próprio apóstolo Paulo nos diz em Romanos, somos, na verdade, nós. Nós que somos o problema, porque nós somos maus. Nós não conseguimos cumprir essa lei. A lei é boa, mas nós somos maus. A lei é santa, mas nós não somos em nossa essência. Se vivêssemos o que a lei nos propõe a viver, gente, tudo seria perfeito. Tudo seria. Amarás o próximo, não matarás, não adulterarás. Seria tudo ótimo, não teríamos problemas nenhum nesse mundo. Tudo estaria resolvido. O problema é que nós somos incapazes de vivermos essa lei. E é só a gente olhar para a humanidade que a gente vê quão é difícil viver essa lei em plenitude. E nesse sentido, a lei ela nos condena. Nesse sentido, a lei ela nos condena porque ela mostra o nosso pecado. E a palavra nos lembra claramente que o salário do pecado é a morte. Então, quando a lei ela revela o nosso pecado, automaticamente ela nos condena. Porque ela mostra que o salário que eu mereço por pecar é morrer. É morrer eternamente. Esse é o salário que eu mereço. Isso torna a lei má? De maneira nenhuma. A lei continua sendo boa. Nós que não somos. Então merecemos a ira justa de Deus, a condenação que é justa de Deus. O poder da lei de nos condenar, ela foi destruída em Cristo. Mas não de modo que a gente não busque viver de acordo com ela. Quando eu falei na questão das sementes plantadas, se nós olharmos para Hebreus 8:10, ele cita aqui Jeremias, e ele fala: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porém minhas leis em suas mentes e escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. A lei, ela foi plantada em nossos corações. Quando nós reconhecemos que Cristo é o nosso Senhor, o Espírito Santo ele passa a viver em nossos corações, essa lei é plantada em nossos corações. A ideia agora é que Deus ele habilita aquilo que você nunca foi capaz de fazer. Quero cumprir a lei. Agora nós temos uma oportunidade de cumprir aquilo que para nós era só um código. Mas nós não conseguimos cumprir isso porque agora nós somos melhores, porque a nossa capacidade agora ela está aumentada, nós somos superpoderosos. Não, é porque o Espírito Santo plantou essa lei em nossos corações. Vivemos uma vida expressa da lei, não como os fariseus, não como legalistas, para obter um favor de Deus, para obter aí um presente de Deus por estar obedecendo. Nós conseguimos cumprir a lei por meio do Espírito Santo de Deus, que vive em nós e que transforma em dia após dia a cada um de nós no caráter do único que conseguiu cumprir a lei, que é Jesus Cristo. Então, qual é a nossa relação com a lei? É simples, é entregarmos-nos ao Espírito Santo de Deus e deixar que Ele opere essa lei em nossa vida, porque é uma obra dele. O Espírito Santo, ele permite que nós experimentamos aí a justiça da lei em nossa vida diária. Isso não significa que a gente vai ser perfeito, que a gente nunca mais vai errar. Isso significa que Cristo vive em nós e pelo poder do Espírito, agora podemos obedecer à lei. Então nós não fomos chamados agora para cumprir a lei de uma forma legalista, não mais para obter uma aprovação de Deus, mas agora entendendo que nós já fomos aprovados por Deus. Nós cumprimos por um único desejo: ser igual a Cristo. Não cumprimos a lei para nos tornar filhos de Deus, porque nós já somos filhos de Deus. Todo aquele que crê em Cristo Jesus, ele se torna filho de Deus. Então nós já somos filhos de Deus. E isso é uma coisa que a gente esquece o tempo inteiro.
A gente acha que a gente precisa cumprir a lei, que a gente precisa obedecer à lei, os mandamentos de Deus, para ser aprovados por Deus. E a gente faz isso, às vezes, sem pensar. É muito comum a gente, quando está numa semana, que a gente está lá, essa semana eu orei, meu devocional está em dia, teve dia que eu fiz até 2 vezes. E a gente começa a encher de ego num ponto que, por mais que a gente não expresse com as nossas palavras, a gente se chega diante de Deus com um sorriso no rosto e acha que se a gente agora é a hora de orar, porque se eu pedir agora, Ele atende, que essa semana eu fui bem. A gente começa a achar que a gente tem uma porção de méritos. Questiona quando as coisas vão ruim, mas essa semana que eu estou bem, tudo deu ruim. Como eu merecia uma coisa melhor. E se a gente não age desse jeito, a gente mostra a mesma expressão de uma forma diferente. A gente faz isso ao contrário. Quando a gente está numa semana ruim, né? Essa semana eu não fiz devocional, essa semana eu não consegui orar, eu não fiz nada, e agora eu não consigo nem chegar diante de Deus, porque eu não fiz nada. Eu não consigo nem pedir agora, estou passando necessidade, mas como é que eu peço isso, alguma coisa a Deus, se eu não consegui nem cumprir o básico? É a mesma ideia, os dois lados eles parecem ser tão diferentes, mas são iguais. São pessoas que confiam na sua própria justiça para obter o favor de Deus. São pessoas que não entenderam que, na verdade, você já foi aprovado. Na verdade, você já é filho de Deus. Isso é independente da sua performance, isso é dependente do quanto você é apto a fazer as coisas. A gente acha que o desprazer de Deus para conosco, muitas vezes é o desprazer de um juiz para com o réu que está ali pronto para condenar. Deus tem desprazer com o nosso pecado, isso é um fato. Mas é um desprazer de um pai para um filho. E um pai para um filho, quando ele erra, quando ele faz alguma coisa, você sente. Mas Ele não vai te abandonar por conta disso. Ele não vai te deserdar por conta disso. Você foi feito filho por um preço muito caro. E a gente tem que lembrar disso todos os dias. O que te tornou filho de Deus foi o sangue do próprio Filho de Deus. Jesus Cristo se entregou, pagou a sua dívida no seu lugar. E isso fez com que você fosse aceito como filho de Deus. Está muito além da sua performance de tentar impressionar a Deus. Ele não vai te deserdar, não é porque o preço de que você foi comprado não está no quanto você pode continuar, no quanto você pode manter, no quanto você pode ser melhor. Ele olha para você e ele enxerga o preço que o Filho dele pagou na cruz do Calvário. O preço que você foi comprado é muito maior do que a performance que você pode ter. Pode ter certeza disso. Ele não pede para que a gente mantenha o nosso status de filho, porque quem mantém o nosso status de filho é o próprio Deus. É o Espírito Santo quem nos mantém firme até o final. É Ele quem dia após dia nos transforma à imagem de Jesus Cristo. Nós fomos selados com o Espírito Santo até o dia da redenção. É Ele quem nos mantém firme. Não é a nossa performance, não é o quanto a gente pode executar os mandamentos. Ele não pede isso para nós. Ele quem garante isso para nós. Então, o cumprimento da regra da casa é porque isso combina com seu irmão mais velho, Jesus Cristo. É porque você quer ser parecido com o irmão mais velho. Por que eu tenho que cumprir a lei? Porque eu tenho que ser parecido com o meu irmão mais velho. Não é para obter aprovação, eu já fui aprovado. Eu já fui feito filho. E agora que eu sou filho, eu tenho que andar como filho. Qual é o padrão? Jesus Cristo, o Filho de Deus. Por isso eu tenho que cumprir a lei. Ele nos pede para cumprir a lei, mas agora o peso é diferente. Isso acontece e nós precisamos enxergar isso. Embora a gente fique triste com as nossas falhas, com a nossa incapacidade, nós precisamos nos lembrar que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. O peso é diferente. Ele quer que nós andemos como o Filho dele. Ele quer que nós cumprimos e obedeçamos a lei, que nós guardamos os seus mandamentos. Ele quer isso de nós. Mas Ele quer isso para que você fique parecido com o seu Filho. O desejo de Deus para nós, quando Ele pede para cumprirmos a lei, é para que os outros olhem para cada um de nós e olhem e falem bem assim, olha como Ele é parecido com o Pai. Olha como Ele é a cara do Pai dele. Ele quer que você seja parecido com Cristo. E é o melhor que a gente pode oferecer para o mundo. É Cristo. João Calvino, ele dizia uma frase, que ele falava, se há algo de mal em mim, provém de mim mesmo. Mas se há algo de bom em mim,
é Cristo. Nós não temos nada para oferecer para o mundo. Nós precisamos ser igual a Cristo. Precisamos cumprir a lei, buscar cumprir a lei, porque precisamos ser igual a Cristo. É a única coisa que nós podemos oferecer. E nós fazemos isso não para obter uma aprovação de Deus, mas porque já fomos aprovados. E como filhos que somos gratos por ter aceito e adotado nessa família, nós seguimos a lei. Seguimos a lei com gratidão ao que Cristo fez por nós. Seguimos a lei porque queremos ser parecidos com Cristo. O peso é muito diferente. E o segundo ponto aqui que a gente precisa entender, com essa compreensão, é que agora sim nós podemos cumprir e ensinar a lei. Porque se a gente ensinar a lei, cumprir a lei de uma forma legalista, a gente só vai tornar o que os fariseus tornaram. Opressores, pessoas que oprimiam o povo a viver uma lei que nem eles conseguiam viver. Mas agora, com essa compreensão, é o que Jesus nos convida. No verso 18, ele fala: digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Enquanto existirem céus e terra. Isso mostra que a palavra de Deus ela é atemporal. Ela foi escrita há não sei quantos anos atrás. Jesus, aqui é importante te lembrar que ele está aqui se relacionando ao Antigo Testamento, aqueles mandamentos do Antigo Testamento. Nós pegarmos lá os mandamentos, ele está se relacionando aquilo. Ele fala, olha, enquanto existirem céus e terra, tudo aquilo que eu falei lá não vai passar a menor coisinha, o menor traço da lei, o menor pontinho, algumas versões vão falar, num pingo no i, ou um tio, nada passará da lei. Jesus confirma aqui a autoridade do Antigo Testamento. E ele fala claramente, porque o que nós nos perguntamos às vezes é o seguinte: mas existem tantas coisas no Antigo Testamento que a gente não vive hoje? Ninguém aqui mata animal nenhum para ser perdoado. Então existem muitas cerimônias que aconteciam que a gente não vive. Como que isso se relaciona? Como que isso se relaciona quando ele fala que nada vai passar, se tem muita coisa que a gente não faz? Ele fala claramente aqui, de forma alguma desaparecerá, mas ele termina dizendo, até que tudo se cumpra. Por que tem algumas coisas que nós não vivemos? Porque Cristo já cumpriu. Por que nós não matamos nenhum carneiro aqui para sermos perdoados? Porque Cristo ele já morreu. Ele foi o Cordeiro de Deus que se entregou em nosso lugar. Cristo já cumpriu. E tudo aquilo que Cristo já cumpriu, nós não vivemos hoje. Algumas coisas Cristo só vai cumprir quando Ele voltar. Por isso nós aguardamos ansiosamente e esperamos a volta do Messias para buscar a sua igreja. Mas ele bota aqui a veracidade muito clara de que a lei ela é para ser vivida. No verso 19, todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado grande no reino dos céus. Ele fala desobedecer ainda que dos menores, porque era muito comum dos rabinos, eles faziam uma distinção entre os mandamentos maiores e os mandamentos menores. Isso era muito comum. A gente já não costuma fazer essas coisas, não. Mas eles tinham essa distinção. Eles tinham uma ideia de, tipo assim, o dízimo é um mandamento mais tranquilo, entendeu? O divórcio era um mandamento mais aceito ali no judeu. Entendeu? Agora, o assassinato já é um mandamento mais difícil. Entendeu? E eles tinham esse peso um pouco diferente dessas duas coisas. O que nós fazemos a mesma ideia. E acontece que Jesus, ele chama o povo a se comprometer com os dois da mesma forma. Ele fala claramente, todo aquele que desobedecer um desses mandamentos, ainda que por menores, e ensinarem as pessoas a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Ele coloca os dois aqui, vocês têm que fazer o pacote completo. Vocês têm que viver esse pacote completo. Isso é difícil, gente. Isso é difícil para todos nós. A gente sempre se assusta e se escandaliza com alguns pecados aí. Outros a gente nem lembra às vezes que existe. Já virou, na sociedade já está muito tranquilo. E é um fato. Isso é um fato que a gente não trata um adultério da mesma forma que a gente trata a gula. A gula é muito mais aceita, é muito mais tranquilo. É muito mais de boa lidar com ela. Entendeu? Sentar numa pizzaria, comer 30 pedaços, isso aí é de boa demais. Eu estou passando mal aqui, mas não tem problema nenhum. Entendeu? A gente também tem isso, a gente vê que a gente não é tão diferente daquele povo. A gente costuma dando atenção a alguns pecados e, ao mesmo tempo, por outro lado, aí, passando pano em outros.
Mas Jesus, ele chama aqui um comprometimento com tudo. E ele também condena aquele que confunde os dois. Mateus 23, do verso 23 e 24, ele diz uma coisa bem interessante. Ele fala assim, ó: ai de vocês, mestre da lei e fariseus hipócritas. Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Então, ele nos chama a praticar essas coisas. Tudo isso que a gente tem também no nosso conceito aqui de serem mais graves, a gente tem que praticar isso da mesma maneira, praticar aquilo que a gente acha também que não é tão grave assim. A gente tem que praticar, buscar seguir toda a lei. No 24, ele fala uma frase que eu acho fenomenal. Ele diz assim, ó: guias cegos, vocês coam um mosquito e engolem um camelo. E quando a gente olha para esse texto, a gente às vezes tem mania de sempre olhar para fora, né? O povo é assim mesmo, mas nós somos assim também. Somos iguaizinhos. Coamos mosquitos, engolimos camelo. E isso muito nos exorta, porque a gente é muito parecido com eles. Todo o Antigo Testamento é a expressão da vontade de Deus. Por isso devemos buscar a viver. E o que Jesus mostra é que ele deve ser vivido e ensinado. Além de vivermos, precisamos ensinar isso, passar isso para frente. E para concluir, uma terceira coisa que nós precisamos compreender é que nós precisamos da justiça de Cristo. No verso 20, ele diz: pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não forem muito superior dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Qual é o perigo que a gente tem nisso aqui? Porque ele nos chama aqui a ter um tipo de qualidade de justiça diferente dos fariseus, e na verdade ele nos fala para a gente ter uma justiça muito superior dos fariseus. E a gente tem um perigo muito grande, porque na nossa humanidade, o que a gente faz para ter essa justiça superior dos fariseus? A gente começa a analisar o que o fariseu faz. A gente fala assim, poxa, o fariseu, eles dizem que eles oram 3 vezes no dia. Então, para eu ter uma justiça superior ao fariseu, o que eu vou fazer? Eu vou orar 4. Entendeu? Ele jejua semanalmente, então vou jejuar aí 2, 3 vezes na semana, e a gente vai criando padrões humanos de ser melhor que o outro. A gente faz isso o tempo inteiro. Sabe como que a gente faz isso? Quando a gente olha para aquela pessoa que faz, a gente fala bem assim, olha, eu sou ruim, mas fulano de tal, viu? A gente mede a nossa santidade olhando para o pecado dos outros. A gente faz isso o tempo inteiro. A gente fala, olha, eu falo mal dos outros, mas eu não falo igual fulano. Entendeu? Fulano não. Entendeu? Eu fico o tempo inteiro aí espalhando doideira, mas pô, fulano faz pior que eu sou santo do lado de fulano. Entendeu? Eu gosto de comer, mas fulano come triplo que eu. Então a gente fica o tempo inteiro assim, medindo o pecado dos outros para mostrar que a gente tem uma qualidade melhor. Qual é a diferença? Nenhuma dos fariseus. A gente vive procurando justiça, olhando para o erro dos outros. O que Paulo escreve a Romanos, ele diz aqui em Romanos 4, 1, 8, algo que é muito interessante para entender o que é a justiça do fariseu. E olhar, de fato, para entender qual é a diferença da justiça que se obtém por meio de Cristo. Romanos 4, 1 a 8 diz assim: portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. Que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Ora, o salário do homem que trabalha não é considerado como favor, mas como dívida. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Davi diz a mesma coisa quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita a justiça, independente de obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Isso aqui é bem significativo para nós, porque ele fala claramente, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. A justiça que nós temos que ter, que é superior ao fariseu, não é na nossa performance, não. Não é de olhar para ele e achar que você é melhor que o outro, porque você está conseguindo praticar melhor a lei. A justiça é totalmente diferente, é a justiça de Cristo. É compreender que Cristo pagou o nosso pecado, aquele que nunca pecou, que não teve erro algum, que viveu uma vida perfeita, no meu lugar e no seu, recebeu o nosso pecado e recebeu a ira de Deus no nosso lugar. E quando nós cremos nisso pela fé, isso nos é atribuído
como justiça. O que nós precisamos é nos apropriar da justiça de Cristo. É crer que a obra de Cristo na cruz do Calvário é suficiente para apagar os nossos pecados e nos tornar filhos de Deus. É isso que nós precisamos. Essa é a verdadeira justiça que é superior aos fariseus, a justiça de Cristo. Cristo foi condenado em nosso lugar, foi feito justiça em nosso lugar, para que pecadores como eu e você pudessem ser salvos. Cristo levou a culpa em nosso lugar. Essa é a justiça superior dos fariseus. E agora Deus está fazendo com que a justiça de Cristo se desenvolva em cada um de nós. Como isso? Ele plantou em nossos corações a sua lei. Ele escreveu em nossas mentes a sua lei. Agora nós temos uma vida restaurada, mudada. Vivemos segundo a lei não para obter a aprovação de Cristo, mas porque já somos aprovados por Cristo e temos essa lei em nossos corações. Que a gente de fato venha entender que nós precisamos de Cristo. E que se temos alguma coisa, é por conta de Cristo. Essa é a verdadeira justiça que nós precisamos apropriar. Sabe, falou tanto aqui de pentecostal, hoje a gente vai ser bem pentecostal. Receba isso aí, se aproprie disso aí, entendeu? Tome posse. É disso aí que você tem que tomar posse mesmo. Entendeu? Da justiça de Cristo. Entendeu? Precisamos tomar posse da justiça de Cristo. Porque da nossa justiça nada vem de bom. A gente se torna igualzinho ao fariseu. E que Cristo nos ajude a sermos, de fato, parecidos com Cristo, não para obtermos algum favor, mas porque já somos filhos dele, e isso é uma gratidão para nós. Ser parecido com Cristo é um privilégio, e graças ao Espírito Santo que pode fazer isso em nós.